A medicina regenerativa consiste em técnicas que substituem ou reparam defeitos, tecidos ou órgãos por outros que são desenvolvidos in vitro para o uso em vivo. Essas técnicas surgiram em bancada em 1997 com a proposta de utilização da cola de fibrina obtida em plasma rico em plaquetas para o uso terapêutico. Atualmente, as células-tronco pluripotentes induzidas, ou iPSCs, são consideradas células-chave para a medicina regenerativa. São três os principais tipos de célula-tronco: as células-tronco embrionárias, as células-tronco somáticas e as células-troncos pluripotentes induzidas. Toda e qualquer célula-tronco consiste em uma entidade primitiva ou indiferenciada com a capacidade de autorrenovação e de diferenciação em um ou vários tipos celulares diferenciados que possuem funções específicas. As CTS são células-tronco embrionárias, são células indiferenciadas denominadas totipotentes, pois podem originar quaisquer tecidos animais. As CTS, células-tronco somáticas, são células não diferenciadas que são presentes em todos os tecidos adultos, capazes de autorrenovação por período de tempo e de originar tipos celulares diferenciados morfofisiologicamente. Essas características possibilitam que as CTS realizem a preparação e manutenção de todos os tecidos do organismo. Acreditava-se que as CTS possuíam uma restrição de diferenciação apenas às células do tecido no qual se encontravam, mas, nos últimos anos, diversas pesquisas têm demonstrado que algumas linhagens CTS são capazes de originar tecidos diferentes de sua formação embrionária. As células-tronco pluripotentes induzidas, ou iPSCs, são consideradas a chave da medicina regenerativa, pois fora do corpo elas podem ser induzidas a se tornarem diferentes tipos celulares e tecidos que podem ser utilizados para reparar danos. Essas células são geneticamente modificadas e reprogramadas a partir de células somáticas ou de CTS, por meio de mecanismo de transfecção celular, de forma a originar exemplares parecidos com as células embrionárias. A recente descoberta dessas células inclui reprogramação das células somáticas pela incorporação de fatores transcricionais que são altamente expressados pela CTE, por meio de uma transdução viral. Em seguida, a introdução desses fatores reprogramantes ocorre a ativação e produção dos genes endógenos, que são normalmente expressos pela CTE, de forma a gerar células semelhantes às embrionárias no que diz a respeito à morfologia e funcionalidade. E como a célula vem do próprio paciente, a rejeição é praticamente nula. Nesse exato momento, existem cerca de 40 mil pessoas esperando por um transplante no Brasil. A maioria delas estão esperando por um rim, um fígado e coração. Os doadores em potencial podem estar em vida, podendo doar um dos rins, parte do fígado e pulmão, ou medula óssea, ou em morte, onde o doador deixa claro em vida para os seus familiares a sua vontade de realizar a doação de seus órgãos. Entretanto, a negativa familiar é um dos principais motivos para que um órgão não seja doado no Brasil. No ano passado, 43% das famílias, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, recusaram a doação de órgãos de seus parentes após a morte encefálica comprovada. Entretanto, existem outros problemas, como a rejeição, o estado do órgão, a logística no transporte desse tecido e a disponibilidade do órgão. E se pudéssemos criar um órgão totalmente novo para essa pessoa? Esse é o poder da IPS. A IPS é uma técnica que visa reprogramar uma célula já diferenciada, como a pele, por exemplo, em uma célula pluripotente. A pluripotência é a capacidade que algumas de nossas células possuem no início da vida, ainda quando éramos apenas um aglomerado de células, que permite ela se diferenciar em diferentes tecidos do nosso corpo, como a pele, músculos, coração e olhos. Os cientistas, por meio da biotecnologia, estudaram o DNA dessas células e descobriram que alguns genes são ligados ou desligados para que as células possam recuperar o poder de pluripotência. Com isso, ligando e desligando os genes certos, pode-se reprogramar uma célula da pele para se tornar
pluripotente e diferenciá-la em outro tecido, como coração ou neurônio. Mas isso não é papo de ficção científica. As IPS já foram utilizadas em casos clínicos reais. Em 2019, uma equipe de pesquisa da Universidade de Osaka, no Japão, realizou o primeiro transplante de IPS no mundo para doenças da córnea. Atualmente, o tratamento disponível envolve a espera de doações de córneas de doadores que morreram. Sendo assim, essa nova técnica é uma esperança de um novo método de tratamento. A equipe transplantou tecidos da córnea produzidos a partir das células-tronco pluripotentes induzidas em uma mulher que sofria de deficiência de células-tronco epiteliais da córnea. Após a cirurgia, sua visão melhorou consideravelmente e ela será monitorada para observar a eficácia e a segurança do procedimento. Outra cirurgia que também aconteceu no Japão, mas dessa vez realizada por uma equipe da Universidade de Kyoto em 2018, teve o primeiro paciente que recebeu transplante de células-tronco para o estudo da doença de Parkinson. O paciente recebeu neurônios produtores de dopamina feitos de células-tronco pluripotentes induzidas de um doador. Essas células foram transplantadas no lado esquerdo do cérebro e têm como objetivo repor as células cerebrais que produzem dopamina, que são perdidas na doença de Parkinson, o que pode acarretar em tremores e dificuldades para andar. Esse primeiro transplante teve como objetivo garantir a segurança e eficácia do procedimento e monitorar futuras complicações. Em um futuro próximo, essas células pluripotentes poderão ser utilizadas como matéria-prima para a impressão de órgãos 3D. Essa tecnologia é chamada de bioprinting ou bioimpressão e é o foco de muitos pesquisadores que vêm apresentando um grande progresso na medicina regenerativa, na qual será possível, com a ajuda de um computador, organizar as células em escala micron para formar os tecidos ou órgãos desejados, de forma que não ocorra problemas com biocompatibilidade no futuro. Isto porque as células com pluripotências que foram utilizadas inicialmente serão do próprio paciente. Essas células pluripotentes são revestidas por alguns produtos que variam de acordo com o tecido ou órgão que se deseja obter, que por sua vez, esses produtos facilitam as condições de crescimento e de proteção, aumentando assim a viabilidade e auxiliando na diferenciação das células utilizadas nessa técnica. A junção de células com esses produtos são chamadas de biotintas. Essas biotintas geralmente são empilhadas em camadas por camadas com a ajuda de um molde biológico que de acordo com a necessidade de biocompatibilidade de cada paciente, que muitas vezes é de cartilagem ou osso, e formará o arcabouço poroso do órgão artificial. A última etapa na impressão de órgãos 3D é a maturação das células, ou seja, é quando ocorrerá a diferenciação celular e a formação real do novo órgão. Nessa etapa, são encontrados desafios relacionados ao tempo de maturação de células e ao tempo de degradação da biotinta. Atualmente, a tecnologia de bioimpressão já é possível a produção de modelos de mini-órgãos e de tecidos que não precisam de muita vascularização. São ideais para o treinamento de técnicas cirúrgicas ou realizar algumas cirurgias, como a cranioplastia, por exemplo. Tecidos e mini-órgãos 3D também são usados em estudos de novos medicamentos, como é o exemplo de células cancerígenas que apresentaram diferenças significativas entre testes em 3D e 2D. Esses mini-órgãos também são basicamente órgãos pequenos, que simulam a biologia de órgãos normais. Entretanto, um dos desafios da impressão de órgãos 3D é a produção de tecidos vascularizados e hierárquicos com mais complexibilidade, ou seja, com veias, artérias e capilares. Porém, constantemente, novas pesquisas sobre novas possibilidades de biotintas e de metodologias de bioimpressão mais complexas são feitas, o que torna a tecnologia de impressão 3D de células cada vez mais acessível e versátil, contribuindo cada vez mais para essa nova etapa da medicina regenerativa.